Isso para mim está claríssimo. A Codesco veio, em que momento eu não saberia dizer, porque se você me perguntar, a Codesco foi feita para urbanizar, eu diria que sim. O governador Negrão de Lima queria urbanizar Bras de Pina? Sim. Foi compromisso de campanha. Agora, em que momento vem a ordem para dizer acaba com Bras de Pina? Não acaba só com a urbanização, não, meu chapa. Se fosse só isso, acaba com a memória. Com a memória. Isso é que foi o pecado, porque aquele estatuto teria que ser discutido. E não foi nem depois da redemocratização. Porque nós batemos em todas as portas. Em todas as portas. Nós mendigamos para sermos ouvidos. Anos e anos. Anos e anos. Tá aqui. Não é mágoa, não. O que eu estou dizendo é assim, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de parar e começar a escutar, circular ideias. Meu nome é João Carlos Cerqueira, nasci em 1953, estou com 69 anos, sou engenheiro de formação e minha vida inteira em Bras de Pina. Meu nome é Adenilra Barbosa Calmonte Siqueira, tenho 63 anos, sou bióloga de vocação, advogada por necessidade, moro em Bras de Pina há 32 anos. Bom, a história da urbanização de Bras de Pina, eu acho que a gente tem que voltar um pouco para falar da luta contra a remoção. Eu nasci em 53, em 64, julho de 64, Lacerda, do nada, aparecem umas assistentes sociais, que seria uma secretaria de habitação, e começa a marcar os barracos para posterior remoção. Aí a comunidade corre na igreja, no Padre Artola, e pede um socorro, ele comparece à comunidade na festa junina, isso é bem documentado, sabe? E toma pé da situação e recorre à Mitra, uma obra social que eles chamam de ASA, Assistentes Sociais da Arquidiocese. E ela nos coloca em contato com várias personalidades, Alceu Amoroso Lima, Antônio Calado com Dona Ana, e o próprio Silvio Ferraz, dos jornais, que Silvio Ferraz era amigo nosso no começo. E aí, de uma hora para outra, Bras de Pina passa a ser assunto nacional. Eu destaco 4 momentos muito importantes da luta contra a remoção. Primeiro, eu não chamaria de lema, aparece lá do nada uns picolés, urbanização sim, remoção não. Ali caracteriza muito claramente que a luta era puramente social. O segundo momento também muito importante, e aí, como eu falei, apareceram mais de 40 padres para nos apoiar, a comunidade se fortaleceu muito. E isso julho, que a luta vai de julho a dezembro. Mais ou menos no meio da luta, nós fizemos uma grande vigília, porque a comunidade estava muito desgastada. E se comprova facilmente. Já tinha morador da Taborari, porque a Taborari era a parte da comunidade mais avançada em termos de urbanização natural. Já havia a remoção na Taborari, então faz essa grande vigília, e foi um momento muito emocionante. A comunidade inteira rezando, e os evangélicos orando, e os centros que a gente chama de centro de macumba, batendo tambor. E aquilo me marcou muito, porque a gente batendo tambor a noite inteira. Então a grande vigília, ela refaz a energia da comunidade, a comunidade reage contra as assistentes sociais, que espalhavam fake news, e era uma bagunça, e policial constantemente na porta, constrangendo, e em suma. E depois nós temos a ida ao Palácio Laranjeira, quando fomos muito mal compreendidos, a própria FAFEG, por exemplo, na época FAFEG, depois FAFES, com a fusão. O presidente da FAFES, inclusive, contribuiu para que o lado que queria remover o governo Lacerda
se fortalecesse em cima disso. Não tivemos apoio da FAFEG inicialmente. Depois eles corrigem logo a seguir, em 65, aí concedem o título de cidadão favelado. Essa ida, e depois a vinda do Lacerda em 64, quando ele chega para remover mesmo, e mais de 40 padres, e um troço horrível. E esse foi um momento também que me marcou muito, porque quando o Lacerda chegou, já encontrou um esquema de defesa muito bem armado. Ficou surpreso com aquela monteira de padres. Chama de sindicato. Sindicato de padres. Não sabia que existia um sindicato de padres. Eu acho que já vi alguém informando, o governador está indo para aí. E ali ele joga a toalha. Quando os moradores, porque eu estava lá presente, foi muito emocionante. Porque negociou-se o quê? Só sai os que demonstrarem vontade própria, sem pressão. E eu disse assim, mas como nós expressamos a vontade majoritária de não sair? Não houve votação, não se diz quem quer sair fica. E eu forcei minha memória e eu descobri que naturalmente começou um cântico, queremos ficar, queremos ficar, queremos ficar. E aquele som foi subindo e ficou em uma voz quase que unânime. E ali ele jogou a toalha. E isso está documentado nos jornais. Ele disse para o padre Arthur, mais ou menos isso. Você fica aí com o seu povo na lama. A comunidade termina num misto de alegria e tristeza. Alegria porque tudo sinalizava que o Lacerda tinha realmente desistido da remoção. Então uma alegria por essa vitória e uma tristeza porque Lacerda deve ter removido, na minha experiência, que são números empíricos, no que eu consegui conversar, eu acho que Lacerda removeu uns 120 moradores. A comunidade se empenha muito na campanha de Flecha Ribeiro, de Negrão de Lima contra Flecha Ribeiro, porque Negrão de Lima tinha estado na comunidade com Lutero Vargas e tinha assumido o compromisso de urbanizar Brás de Pina. Era uma promessa de campanha. A urbanização de Brás de Pina se deu por promessa de campanha, luta da comunidade, Negrão de Lima se não compreende, urbanizar Brás de Pina. 65 é o ano da eleição, Negrão de Lima ganhou disparado, e em agosto de 65, a comunidade contrata um grupo de arquitetos, que no estatuto a gente historia até como um grupo abnegado, e eram abnegados, porque Brás de Pina... Equipe de corajosos, e desinteressados. E você começa o estatuto de urbanização. O que era o nosso estatuto? Tem 45 artigos e aquele outro negócio do artigo. Aquele negócio. Tem várias coisas ali que quando eu leio, claro, tem que ser lido como um documento histórico, um documento de 55 anos. Não posso ler literalmente como se fosse um documento de hoje. Tem coisa ali que eu acho que não tinha como. Eu acho que não tinha como executar. Mas na essência o que era esse estatuto? Ele era um estatuto que ele conferia à União de Defesa e Melhoramento o poder do Estado. Só que seria um poder de Estado exercido de maneira muito humanitária. Porque tudo tinha que ir para a associação de moradores. Você recebia um lote, você recebia o lote, faria o seu barraco, seria ajudado para construir esse barraco, ponto final. Primeiro, você está dentro de um barraco com água, luz e esgoto. Dentro do barraco. A etapa de construção seria uma etapa posterior, porque aí entra a hora de cambiar os terrenos. Porque quando você recebe um lote, você recebe a fatia do bolo. Mas você não vai comer esse bolo agora. Porque aquele bolo pode ser muito para você. Você recebe o lote, em igualdade de condições, está ali nos 5 artigos. Igualzinho ao outro. Agora questiona o que ali? Questiona que no trabalho de urbanização, o morador que não quer participar, o morador que luta contra, ou você imagina que na comunidade todo mundo puxa para o mesmo lado. Mas o que puxa contra, na hora do benefício, então ali... na continuação do trabalho, isso ficou muito mais explicitado, é a meritocracia que se chama hoje, uma palavra moderna, meritocracia.
Mas aqui você questiona, e o morador que não participa? Está aqui no estatuto. E o morador que não participa, que é um encostado? A associação tinha poder de questionar ele. Ah, mas tem a moradora que não tem condição de construir. A associação socorre. Ou seja, seria uma urbanização na qual a associação de moradores, legitimamente eleita pela comunidade, teria um poder muito forte, a comissão de urbanização também, mas não se descartava assessoria técnica para construções acima de 2 andares, e não se descartava a presença do Estado. Isso aqui nunca foi uma negação da importância do Estado. Agora, haveria a questão eu pensei muito sobre isso, vivi muito isso, a solidariedade um pouco induzida. Não é a solidariedade que brota no coraçãozinho e tal, que fica dando cesta básica, não. É uma solidariedade em que você socorre o outro porque você, de repente, vai precisar ser socorrido. Então, é um sistema de mutirão, como o Bras de Pina foi. A Codesco, ela não construiu casa em Bras de Pina. O que a Codesco fez em Bras de Pina foi preparar 4 plantas e enquadrar o morador naquelas 4 plantas. Pô. Era uma relação que não era mais institucional. A Irmandade, houve intervenção na Irmandade através de decretos e tal. Resumo, na nossa urbanização, a associação seria a entidade máxima dentro da comunidade. Agora, ela também estaria, no estatuto está lá os compromissos da associação. Ela não seria toda poderosa. Todo poderoso seria a Assembleia dos Moradores. Bom, então, esse estatuto começa a ser elaborado em agosto de 65, junto com projeto de urbanização feito pelo escritório de arquitetura AR, Arquitetos e Realidade, que depois são contratados pela Codesco com o nome de Quadra. 66, Negrão de Lima ganhou a eleição em 65, em 66 ele vem à comunidade e reafirma o compromisso de urbanizar. Encaminha a comunidade para a Coab. Uma incompatibilidade absoluta, porque quando a Coab toma conhecimento de que a comunidade queria urbanizar, mas desta maneira, que não estava concluído ainda esse documento. Quando começa a discutir com a Coab, esse documento estava em andamento. E a comunidade diz assim, olha, nós queremos urbanizar, mas queremos participar. De que maneira? Temos em andamento um anteprojeto de urbanização, feito pela Comissão de Urbanização subordinada à União de Defesa e Melhoramento, que levava as decisões à Assembleia. Isso está fartamente documentado. A Coab diz o que para o governador? Não dá, não temos expertise. Hoje a palavra-chave é expertise. Não temos expertise, porque era um projeto inédito, inclusive para a comunidade. Aqui faltou sensibilidade e inteligência às autoridades. Não temos como urbanizar Bras de Pina, porque da maneira que eles querem, nós não temos experiência. Sim, eu não domino esse documento, nem me sinto obrigado a ele. Eu sei a alma desse documento. E é um documento contemporâneo, apesar de 55 anos. Eu não sei, de repente é uma porcaria para jogar no lixo, mas tem que ser debatido, pô. Tinha que ter sido debatido, pô. Cabia a Codesco, cabia ao governador, cabia ao regime ditatorial, cabia a quem fosse discutir isso aqui. Aqui aqui diz o seguinte, os empresários de transporte, de tração animal é o Orlando Cuba, pô, que tinha a carroça dele e buscava. Ou seja, isso aqui foi lá de baixo. Mas chega a Coab e diz para o governador, eu quero me desculpar primeiramente pela minha exaltação. Eu queria ser muito manso, mas não consigo, pô. Mas vamos lá. O governador vai à Copeg. A Copeg diz o seguinte, bom, a Copeg foi favorável à urbanização, mas de que forma? Que a questão toda, a pessoa já estava concordando com a urbanização. Não havia mais ninguém contra a urbanização, a não ser, eu acho que o pessoal da indústria civil estava com o olho no terreno, mas aquilo já estava superado. A Copeg diz, olha só, dá para urbanizar, mas nós somos um grupo de assessoria. E a Copeg cria um grupo de trabalho, que é o 3881, que tinha Silvio Ferraz, Jorge Estrela, o ministro Marcílio era da Copeg. Então, manda para o grupo de trabalho 38, 81, 83. Um grupo de trabalho feito para estudar o caso específico de Bras de Pina e mais 2 ou 3 favelas. Ninguém em Bras de Pina disse que isso tinha que ser aplicado integralmente. Ninguém. Tanto que você pede ali o auxílio, a presença do saber formal, está aqui.
pede a presença do Estado, está aqui, porque nós sabíamos que tinha que ser uma parceria, mas em igualdade de condições. Nós queríamos participar, mas não queríamos participar como beneficiário de favor. Nós levávamos em conta os que não podiam pagar, ia ser uma urbanização mais lenta, porque aqui não tinha Codesco. Mais humana. Mais humana, considerando as características individuais. Os recursos de cada um. Captando grana com campanha na televisão, no rádio, verba do exterior. Quando chega no GT, aí isso aqui está em negociação em dezembro aqui, em dezembro de 67. A comunidade já tinha toda essa sugestão. A Codesco é fundada, e o que a Codesco faz? Ela ignora isso aqui, mas em sua integralidade. Não levou em conta nada do que está aqui. Esse foi o grande problema da Codesco. O que foi a Codesco? Uma empresa que contratou um grupo de arquitetos, que nós já tínhamos contratado, e uma empresa de engenharia, e trabalhou em cima de um plano de urbanização. Então a Codesco poderia ser substituída pela comunidade, com a dúvida. Onde está? Porque se tem um saber formal, se tem a empresa para executar. Então, resumindo a história, dentro da Codesco, a Codesco fez um salseiro. A Codesco acabou com o trabalho comunitário. Acabou. O projeto, a divisão se dá de que maneira? Existia uma parte da urbanização que a comunidade tinha consciência de que não tinha como intervir. A abertura de rua, drenagem. Até abrir rua. Mas se você pega o projeto de urbanização da Codesco, é o mesmo que eles tinham feito para a comunidade. Foi o mesmo projeto. Nunca se questionou o projeto de urbanização. Se você considera a urbanização aterramento, universalização de fornecimento de água, universalização de fornecimento de luz elétrica, não se questiona isso, porque a metade da comunidade tinha luz, outra metade não tinha. Isso não tem questão, tem questão é isso aqui. A Codesco, ela acelerou, ela fez uma galeria maravilhosa na Taboraria, ela universalizou a questão da água. O que ela pecou foi, por exemplo, no traçado de ruas, eliminou um beco que era uma maravilha, o beco da Maria Bicheira. Deixa eu te falar, ela pecou por não seguir ou trocar ideia, não seguir, mas trocar ideia com o que já estava sendo construído. Sim, mas então, se ela pegasse aqui o estatuto e fosse trabalhando com o pessoal, trocando ideia, eles o estatuto, nós não queríamos a Codesco no estatuto, nós não queríamos a Codesco fazendo casa, meu Deus do céu. Exatamente. A Codesco sacaneou o traçado de rua, mas picuinha, a Codesco fez picuinha, o Carlos Nelson fez picuinha, mas no geral ficou legal, pô. Ele implantou, ele universalizou fornecimento de luz. Você desculpa, André, porque você sabe quando se mexe comigo. Ela universalizou o fornecimento de luz. O pessoal é claro que o pessoal da palafita não tinha como ficar mais na palafita. Não está se discutindo isso. Aquilo ali, não houve grandes pecados. Tirou o pessoal da palafita, a gente sabe o que aquilo ali era. Você tinha metade da comunidade com água, com luz, mas poxa, metade da comunidade tinha que acordar às 4 da manhã para pegar água nas bicas. A Codesco, o grupo Quadra, que era o AR, eu acho que eles pecaram numa questão ética. Eles sabiam o que a comunidade queria, porque eles eram nossos contratados. Isso foi um pecado que tem que ser discutido. E eles ignoraram isso. E mais do que isso, eles tentaram apagar a memória da comunidade. Essa covardia eles têm que responder por ela. E abandonaram todo esse trabalho que foi feito. Mas ali não era o grupo de AR, porque atribuir ao Carlos Nelson uma autoridade que ele não tinha, porque quem acabou com a urbanização de Praia de Pina foi o regime militar, porra. Isso é óbvio. É uma análise muito superficial. Nós estávamos com AI-5 instalado. Garantias individuais estavam todas eliminadas. E, bom, tem que falar mais. Na urbanização da Codesco, a Codesco removeu mais do que a Lacerda, porque exatamente ela fez uma campanha que a gente chama de remoção branca, não em função de cor de pele, porque a Codesco se titulava Casa Branca. Nesse estatuto você já vê essa preocupação, que seria você entender que as necessidades, você dividiria o bolo igual, tá lá, o bolo igual, você faz a divisão do bolo igual. Não se construiria a casa, você construiria o barraco e a partir daí você cambiaria o seu terreno. Se você acha que aquela fatia de bolo é muito para você, você cede, mas tudo isso dentro
de uma relação institucional, Que era a União. que era através da União de Defesa e Melhoramento. Por isso que se precisava mexer na legislação. Por isso que a gente chama o Estado para discussão. O Estado foi chamado para lá, ele que não veio. Eu vou falar mais calmo agora. Mas quando chega na Codesco, a Codesco faz o quê? Ela contrata o Grupo AR, muda de nome, olha o cavalo de Troia aí. Bota na presidência da Codesco Silvio Ferraz e Jorge Estrela, que Silvio Ferraz foi o segundo presidente, o primeiro foi o Marcílio. Afastam o presidente Marcílio, segundo os historiadores, porque estava com ideias socialistas muito e tal, porque foi o único que se dispôs a discutir, eu acho que foi o único que se dispôs A ouvir, né? a discutir mesmo, porque você vê lá convocações, discussões, porque esse artigo não pode, aquele não pode, como era normal. O presidente da Comissão de Urbanização se reportava à União de Defesa e Melhoramento, Oswaldo Lourenço, e se convocava uma assembleia. A comunidade toda aí é nada, meu chapa. A comunidade que fazia, e aí a inteligência da comunidade, ela respaldava a liderança, porque a liderança era muito forte. E era uma luta apartidária. A luta tanto contra a remoção quanto pela urbanização, que se tentou politizar a luta foi uma enormidade. Mas foi uma luta de benefício social. Então, quando entra a Codesco, esse estatuto acabou, não existe mais o estatuto. Agora, o que aconteceu em Braz de Pina de covardia, que na nossa não teria? A Codesco começou a estimular a saída de quem não podia pagar, para entrar quem podia pagar para construir rápido. Porque a Codesco não construiu nada. Ela não pode ser armada de ter construído nada. Ela não tinha, porque a Braz de Pina era mutirão. Eu participei muito de mutirão de bater laje. E foi mutirão. Só que em Braz de Pina hoje, mais da metade da comunidade não sabe nem da história da luta pela permanência, porque a Codesco removeu mais do que ela serve. No nosso mutirão não haveria remoção. Porque aquela que não pudesse pagar, aquela viúva, mas teria contrapartida também. Ninguém ia ganhar nada de graça. Vai lá no estatuto. Esse estatuto tem 55 anos. Eu estou estranhando que estejam achando alguma coisa de interessante nele. O que se detrai daqui? É que era um estatuto que não tinha compromisso com o tempo. O tempo ia ser em função do que se conseguia de grana, pô. Porque o Braz de Pina ia pedir grana. O governo não tinha, ia pedir grana ao governo, ia fazer campanha para arrecadar, ia no exterior buscar verba. Está aqui previsto. Está tudo aqui. Então seria esses aspectos. Então não aconteceria jamais uma pessoa sem condição ser removida.